Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje vamos falar sobre a reabertura parcial do mercado público de Porto Alegre. A retomada das atividades após a enchente ocorreu nesta sexta-feira. E para trazer mais detalhes, vamos conversar com o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com vocês nesse dia tão importante, para o mercado público, para a nossa cidade de Porto Alegre, que é a reabertura do mercado e a retomada dos trabalhos aqui pelos mercadeiros. Certo. Secretário, como é que foi? Dá para resumir como é que foi esse dia para nós, esse dia de retomada das atividades aí no mercado? Sim, a partir das 10 horas os portões foram abertos para a população e é uma reabertura ainda que parcial, somente os restaurantes e as lojas do segundo piso foram abertas porque não foram atingidas pela enchente. Então houve toda a higienização, reposição de estoques, toda a limpeza das lojas, e algumas lojas do primeiro piso também estão abrindo hoje, mas elas não podem abrir para dentro, então só com abertura para fora foram franqueadas, porque o trabalho interno aqui no primeiro piso continua. Os mercadeiros estão fazendo ainda a colocação de mobiliário, a partir as lojas abrirão. Então é um processo gradativo de retomada, Certo. Secretário, neste primeiro momento, se o senhor puder trazer também um relato para nós de como foi a sensação, o sentimento dos mercadeiros e das pessoas que puderam acessar novamente o mercado depois de tanto tempo fechado. Realmente é uma mistura de sentimentos, Claro que eles viveram uma tragédia e perderam muita coisa, perderam estoque, perderam maquinário, os produtos, e ainda perderam em ficar parados, perderam o faturamento diário e, além disso, vão ter que fazer um investimento importante para reabrir. Então, é um misto de sentimentos, mas o que prevalece é a esperança. Eles foram muito resilientes, conseguiram fazer em pouquíssimo tempo a recuperação dessas lojas, São muitas lojas familiares que vêm de neto, vem de vô, vem de pai, Então é uma situação bem bacana, porque ninguém quer deixar o negócio familiar cair, Então isso é um ponto positivo, porque nenhum dos mercadeiros desistiu do mercado. Então todos voltarão a funcionar, Cada um, claro, no seu tempo, mas o sentimento é de esperança, é de alegria, em que pese tudo que passou. Certo. Secretário, tem como mensurar o tamanho desse prejuízo, Isso sem falar nos dias em que o mercado esteve fechado, que não faturou, nesses dias, 41 dias, 40 dias, Mas o tamanho das perdas que tivemos aí, há como mensurar? E uma outra pergunta, secretário, como é que o poder público, a prefeitura, de forma mais efetiva, vai dar esse apoio nessa retomada aí para os mercadeiros? Realmente nós tivemos uma despesa, um prejuízo, digamos assim, dos mercadeiros, calculado por eles na faixa de 25 a 30 milhões de reais. Tudo que eles perderam, tudo que eles terão que investir. O poder público estima o prejuízo na faixa de 5 a 6 milhões de reais, porque a gente teve um prejuízo enorme na questão elétrica, de todo o primeiro piso. Então, foram vários disjuntores, vários componentes elétricos que foram totalmente deteriorados, danificados, E também elevadores, os 4 elevadores, cada rolante, pintura interna, pintura externa, o esgoto hidrossanitário. Então a gente vai ter que fazer um reparo no piso todo do mercado, Então, enfim, são despesas que a gente inevitavelmente vai ter que ter, para poder colocar o mercado público de novo à disposição da população. Os mercadeiros também vão ter um prejuízo na retomada agora, além de todos esses recursos que eles não gastarão, com o transporte, porque o mercado público ele também é um ponto turístico da cidade. Certo. E o nosso aeroporto está fechado. Isso é um problema, Vai dificultar um pouco da vinda de turistas, e também as estações do Transurb
a previsão é para o ano que vem somente. Isso também tira público, principalmente da região metropolitana aqui do mercado. Então são desafios que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Não só a prefeitura, mas o governo federal, o governo estadual, para que esses 132 negócios que tem aqui no mercado público, as mais de 1.500 famílias que dependem do mercado público, porque tem 1.500 empregos diretos e indiretos aqui no mercado público, né? Então, tem que ter uma conjunção de forças para que o mercado e toda essa economia que gira aqui não sofra mais, né? Certo. Secretário, deixa eu insistir um pouquinho nesse ponto, né, em termos de ajuda, né, por parte da Prefeitura e do Executivo, né? Tem alguma questão mais específica em termos de linha de crédito, enfim, isenções que se trabalha nesse momento, né, para ajudar, para auxiliar nessa retomada aos mercadeiros? Sim, o prefeito, desde o início, ele suspendeu a cobrança, né, das outorgas aqui, que são os aluguéis, digamos assim, que os mercadeiros pagam para a prefeitura, porque aqui são espaços licitados, né? Então, como tem um ganho comercial, eles são obrigados a pagar, por lei, um recurso mensal. Feita suspensa a cobrança, a questão do condomínio também está suspensa temporariamente, porque a gente precisa manter vigilância, precisa manter a limpeza, né, do mercado público. E também se discute linhas de crédito, né, tanto no Banrisul, na Caixa, Badesul tem sido um parceiro importante. São várias linhas de crédito que os mercadeiros terão um acesso facilitado, com juros muito pequenos, né? E que isso vai acabar auxiliando nesse momento, né? Então, é uma aliança de todos os poderes aí para colocar de pé o nosso cartão postal da cidade, né? A alma da cidade, que é o mercado público. Certo. Secretário, quais os próximos passos agora, né, em termos de reabertura, né? Nesta sexta-feira a gente teve uma reabertura parcial, alguns estabelecimentos funcionaram, a gente sabe que o trabalho de limpeza, enfim, continua por aí, né? Quais os próximos passos, as próximas etapas, né? Na próxima semana tem uma reabertura maior. Cita para nós quais seriam os próximos passos aí nesse processo, secretário, por favor. Sim, a gente tem todo um cronograma aprovado juntamente com a Associação dos Permissionários. Então, hoje é a reabertura do segundo piso. A gente ainda continua no processo de higienização, de limpeza permanente, né? Tanto de manhã quanto de tarde é feita essa higienização. Os mercadeiros aqui no primeiro piso vão continuar final de semana até segunda-feira. Na verdade, a gente tem todo um cronograma, né, combinado. Então, hoje abriu o segundo piso, terça-feira abre as lojas do primeiro piso e assim por diante, até julho, quando a gente vai estar com 100% do mercado funcionando. Certo. Tem uma previsão, primeira semana de julho, segunda semana, como é que dá para a gente estipular? Nesse momento a gente começa a falar em prazo, por hora, né? A nossa estimativa é, até o dia 15 de julho, 90%, 95% do mercado funcionando. E até o final de julho, 100% do mercado funcionando. Certo. Secretário André Barbosa, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, agradecendo sua participação. Qual a orientação, né, para os consumidores, né, para as pessoas que vão acessar o mercado aí nos próximos dias, né? Tem alguma dica, alguma orientação especial nesse momento? Por hora, o portão único de acesso ao mercado é o da Borges de Medeiros. A entrada e saída é por ali, por questão de segurança, né? A partir de terça-feira, todos os 4 portões estarão abertos, né, para a população. A gente convida a população para vir tranquilo. A gente está trabalhando com vigilância sanitária permanentemente aqui. Foi feita a última vistoria ontem, serão feitas outras. Então, a gente precisa garantir a segurança, né, para os frequentadores do mercado e para quem trabalha no mercado. E isso a gente não está descuidando, né? É um cuidado permanente para que as pessoas possam vir com segurança, né? O mercado sofreu uma tragédia, a gente está aqui há 41 dias após a gente anunciar aqui e pedir que as lojas fechassem por causa da água que estava entrando aqui. Então, para nós é um motivo de alegria e a gente quer dividir isso com toda a população, porque o mercado público, ele é a alma da cidade, ele é um ícone da nossa cidade e é inspirador para que os negócios que foram afetados, tanto aqui no centro, na Rua da Praia, na Voluntários, em todo o centro histórico, 4º distrito, serve de exemplo de resiliência, né, esse trabalho que foi feito aqui pelos mercadeiros, para que a economia volte a funcionar o mais rápido possível.
em Porto Alegre. E o mercado tem essa história, né, secretário? A segunda enchente, né, e essa ainda maior, que é de 41, certamente vai ter uma plaquinha lá marcando, né, onde é que chegou as águas nesse 2024. Passou também por incêndio, né? Então, vida longa aí o mercado e que possa se restabelecer o quanto antes, né, secretário? Obrigado. Olha, são 6 tragédias aqui no mercado, tá? São 4 incêndios, o último em 2013, e 2 enchentes, né? Sendo que esta que nós vivenciamos recentemente foi a maior tragédia da história do mercado, né? E que impôs o maior fechamento do mercado, mais de 40 dias, né? Então, realmente, a gente está vivendo um momento histórico na cidade, né? Foi no dia que foi fechado, dia 3 de maio, e está sendo agora no dia 14 de junho, 41 dias depois, a reabertura do mercado, né? E ninguém desistiu, isso é que é o mais importante. Nenhum dos mercadeiros desistiu. Estão passando um dissabor enorme, um prejuízo enorme, mas ninguém desistiu. Então isso é um exemplo para nós, né? Dar seguimento e também dar uma esperança, né? Para que todos os demais que estão sofrendo com essa tragédia possam olhar para frente e se recuperar. Muito bem. Secretário de Administração e Patrimônio, secretário municipal André Barbosa, muito obrigado pelas informações e transmita aí o nosso abraço, né, a todos os mercadeiros aqui deste símbolo da capital gaúcha. Um bom trabalho aí para o senhor. Muito obrigado. Grande abraço para vocês. Tá certo. Muito obrigado, secretário. Bom, seguimos com o Jornal da Câmara, com mais informações do Legislativo, pois o Parlamento Municipal aprovou mais 2 projetos encaminhados pelo governo relacionados justamente à recuperação da cidade após a enchente. Foi aprovada a proposta que autoriza a Prefeitura da capital a utilizar os recursos do Funcultura, Funpatrimônio, Fumip, FMDD e o Fundo Pro Ambiente. Os valores devem ser destinados a reparar danos causados pelas cheias. Todos serão utilizados para a reconstrução, para que a cultura possa voltar com maior rapidez, para que a gente possa atender as demandas do meio ambiente, que são muito grandes, a devastação é muito grande. Então a ideia é que nós possamos utilizar os recursos que são desses fundos na cidade, para que a gente reconstrua a cidade o quanto antes e possa trazer a vida novamente, né, conforme a gente tinha antes aí dessa enchente tão devastadora, né? O secretário adjunto municipal da Fazenda, Jonas Machado, acompanhou a votação. Ele acredita que a iniciativa é importante para agilizar o processo de restauração da capital gaúcha. Isso tem uma necessidade e é bastante interessante nesse momento de calamidade, porque traz uma flexibilidade maior do uso desses recursos, né? Ele é um projeto autorizativo, então não quer dizer que o município vai alçar mão desses recursos obrigatoriamente. Isso vai depender muito do fluxo de caixa do município ao longo do ano e ao longo dessa calamidade que vem nos assolando. Foram propostas 8 emendas, das quais apenas uma foi aprovada, que exclui as verbas do Funpatrimônio reservadas ao mercado público da desvinculação. Dentre as emendas rejeitadas estava a do vereador Aldacir Oliboni, do PT, que buscava isentar também o Funcultura. A comunidade artística ficou indignada quando o governo retira o recurso do Funcultura. O Funcultura já nós aprovamos na peça orçamentária de novembro do ano passado para ver as reformas nos teatros de Porto Alegre, como o Centro Cultural Lupicínio Rodrigues, como o Teatro Renascença, que ficou inclusive embaixo d'água, né? O parlamento ainda foi favorável ao projeto que autoriza a prefeitura a contratar crédito de até 80 milhões de dólares com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe para reconstruir a cidade e reparar o sistema de proteção contra enchentes. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!